Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, paz. Bom dia para todo mundo. Boa noite para quem tá no Brasil. Paz do Senhor. E aí, como que tá? Estamos bem? Estamos firmes? As lutas vêm, mas nós temos sempre a esperança que o Senhor Jesus está conosco, né? Nós vimos aí a nossa irmã Paz, Paz Rê, seja bem-vinda. Então vamos orar, né? Nós estamos no relógio de oração pelas autoridades, é muito importante isso, minhas irmãs. Vamos nos posicionar, né, pelas autoridades constituídas, principalmente nós. Às vezes nós oramos só por autoridades espirituais, autoridades governamentais, mas nós não oramos por nós mesmas, né? E nesse relógio de oração nós temos que incluir o nosso nome também, porque nós também somos autoridade, né? Nós somos autoridade, tem várias áreas que nós, né, somos autoridades dentro do nosso lar. Nós somos a mulher que edifica, nós somos a mulher que educa, nós somos a mulher que, que gera um lar, né, segundo o coração de Deus através das orações. Então não podemos esquecer de colocar, né, tudo isso. Então, de hoje até quinta-feira que vem, nós estaremos nesse relógio de oração orando por autoridade. Peça para Deus te dar a autoridade que você necessita, nas áreas que você necessita, e, e também as espirituais, né, que são os líderes espirituais, e, e também os governamentais, né? Eu estava ali orando para que Deus converta, né, o coração do nosso governo, para que Deus converta o coração ali do Supremo, e que seja que nem nos Estados Unidos, né? Que haja uma declaração, né? Que a Bíblia é uma autoridade, que a Bíblia é algo que faz bem para as nossas vidas, para nossa conduta, né? Eu fiquei muito feliz com o Trump declarando isso ali na América, e nós precisamos pedir, né, essas coisas para o Senhor, pedir essas coisas para o nosso Brasil. Então tá aí o nosso relógio de oração. Quem quiser participar, que já tiver o nome aí, pode colocar em cima, né? Em cima não, do lado, né? E vamos orar, minhas irmãs, vamos orar. Tudo que a gente quer conquistar, a gente conquista primeiro no mundo espiritual. Muitas vezes a gente não consegue as coisas porque a gente não coloca diante de Deus. Quando eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, eu tentei várias coisas, eu tentei muitas coisas mesmo, e eu não conseguia. Tentei até remédios que prejudicavam demais a minha saúde. Teve uma vez que eu pensei que eu ia morrer, porque eu tinha tomado aquela Saxenda. Eu não sei se vocês conhecem. Mas pra mim não fez bem. Por quê? Porque eu não sou diabética, né? E ela é pra quem tem diabetes. Mas ela serve também, as pessoas estão tomando, igual tem uma aí no Japão também, que estão tomando pra emagrecer. Mas eu passei muito mal. E aí foi onde que eu falei, Senhor, eu não consigo emagrecer. Eu não consigo cuidar de mim. Eu não tenho essa esse domínio, eu não tenho esse conhecimento, e eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. Quando eu fiz essa entrega, quando eu fiz essa entrega, foi que aconteceu o milagre na minha vida. O Senhor, ele começou a me dar conhecimento, ele começou a me dar domínio. E, ai, Angelita, mas eu tenho que orar quando eu tô com ansiedade, eu tenho que orar para me comer alguma coisa. Se você começar a fazer esse hábito, minha irmã, você vai ver como todas as coisas se tornam mais leves, mais leves. Eu sempre falo, a Adri escreveu, paz, bom dia, boa noite. Todos os dias antes de iniciar meu período, eu oro a Deus pelo revestir das armaduras de Deus para me proteger, pois entramos nas brechas e somos muito atacadas pelo inimigo para nos parar. E depois oro pelos propósitos. É exatamente isso, Dri.
Você tá fazendo orações sábias, né? Para que Deus te revista, para que você possa ser a intercessora. Parabéns, minha irmã. Obrigada aí por compartilhar. Então, minhas irmãs, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma constante batalha espiritual, aonde a gente não vê o inimigo das nossas almas. E a Bíblia, ela deixou bem clara o propósito do inimigo, que é matar, roubar e destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. Quando que ele nos mata? Quando ele nos tenta e nós caímos na tentação do pecado. A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Aí nós morremos. Morremos o quê? O pecado, ele nos afasta de Deus. E nós, sem Deus, nós estamos mortas. Então, por que que nós precisamos ficar atentas às tentações, atenta ao que o inimigo quer fazer com a nossa vida? E também atenta com as concupiscências da nossa carne. Nós precisamos, esse texto da concupiscência, que está lá em Gálatas, deixa eu só até colocar aqui esse texto, porque esse texto ele precisa estar muito claro na nossa mente para a gente entender o que que é pecado, porque às vezes a gente está cometendo e a gente não entende o que que é pecado. Ontem eu fiquei pensando muito sobre a oração, muito mesmo. E o Senhor trouxe vários discernimentos no meu coração que eu vou compartilhar com você rapidinho aqui antes da gente entrar aqui no estudo. Deixa eu só pegar aqui o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Aqui, ó. A partir do versículo 16 vai falar. Vou colocar aqui o texto pra gente. Faz igual. Eu gostei muito da forma que a Larissa fez ontem, de colocar aquilo que chamou a atenção dela em evidência. Ela colocou lá uma frase na geladeira dela, para ela se lembrar. E nós precisamos ensinar isso para nossa carne, precisamos ensinar isso para nossa mente. Ó, aí, esse texto, ele é o texto que fala da concupiscência da nossa carne. Olha só, ele fala: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, aqui está a nossa história, nesse versículo está a nossa história. Nesse versículo tá o que acontece dentro de nós, né? É uma luta da carne e do espírito. É uma luta constante entre o que nós queremos e o que a nossa carne quer. Então, muitas vezes, nós caímos porque nós não tratamos isso. Como que a gente trata isso, Angelita? Através da oração. É simples assim. É simples assim, minhas irmãs. Nossa, mas a oração, ela tem tanto poder assim? Tem. A oração, ela tem um poder tremendo de nos tirar da situação que a gente está e nos levar para o desejo que Deus quer para o desejo que Deus quer que nós vivamos. Então, a Bíblia, ela é repleta de instruções sobre a oração. O apóstolo Paulo, ele fala, ore sem cessar. O que é isso, orar sem cessar? É orar o tempo todo, é orar para tomar uma decisão, é orar andando pelo caminho, é orar até para falar alguma coisa, minhas irmãs. Nós vimos aí o testemunho da nossa irmã Tati aí, que está indo para um tribunal amanhã. Está indo para um tribunal amanhã por causa que a família dela está se desfalecendo. E eu falei para ela, luta, minha irmã, luta, não desista, luta, 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 luta.
Então, mas muitas vezes nós queremos lutar já no fim, entendeu? Já quando tudo já está tão desconstruído que depois para reconstruir de novo vai levar um tempo. Então, minhas irmãs, se posiciona, não perca a oportunidade de orar, não perca, porque você tá em constante batalha, eu tô em constante batalha. O Alu escreveu, é verdade, a luta é grande, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós precisamos nos posicionar. Deus, ele não vai fazer a parte que pertence a nós. Não vai fazer. Por que que ele deixou histórias registradas na Bíblia quando ele vai ressuscitar Lázaro? Por que que ele falou, tirem a pedra? Ele não podia dar uma ordem e a pedra rolar? Ele não é Deus? Por que que ele deixa essas lições registradas para nós? Porque ele está querendo nos dizer que nós temos responsabilidades. Nós temos a nossa parte de fazer. E todas nós que não nos posicionamos, nós estamos perdendo para o mundo espiritual. Estamos perdendo. E a hora que a conta dessa perda chega, minhas irmãs, é muito caro e muito dolorosa. Então, em nome de Jesus, vamos nos posicionar em oração. Não tô falando só do relógio de oração, não, minhas irmãs. Eu estou falando na vida diária de oração, no orar sem cessar, recomendado pelo apóstolo Paulo. Amém? Então coloque todas as áreas da sua vida, coloque tudo, 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 tudo nas mãos do Senhor. Ah, Angelita, mas eu vou orar até por um pensamento? Sim, por um pensamento. Ah, eu vou orar até por um sentimento? Sim, por um sentimento que eu tô tendo, que não é da vontade de Deus. Ah, mas eu vou orar porque eu não tô conseguindo resistir à comida? Sim. Vou orar porque eu não tô conseguindo resistir à comida, porque eu tô com falta do quê? Do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, se eu tô com falta do domínio próprio, o que que tá acontecendo? A minha carne tá sobressaindo. E eu vou falar para vocês que muitas vezes eu caí nesse pecado. Eu caí e ainda caio. E ainda caio quando eu começo aqui voltar às minhas alimentações. Às vezes quando tem festa, alguma coisa que eu saio, para me voltar é difícil. É difícil. E eu já tô cuidando disso, dessa área, há 2 anos. Mas ainda para mim é difícil. Por quê? Porque eu tenho essa concupiscência da carne, eu gosto de comer, eu gosto de comer coisas que prejudicam o meu corpo. O que é isso? É o desejo da minha carne, mas eu tenho que matar ele. Amém? Ó, a Larissa escreveu, meu marido está acordando comigo todo dia às 6 da manhã para orar e ler a Bíblia. Isso é resposta de oração. Quando parei de falar e entreguei para Deus, o Espírito Santo agiu. Glória a Deus, irmã Larissa. Glória a Deus. Isso é a mulher sábia que edifica a casa. Quando a gente começa a falar, a gente vai afastando as pessoas e as coisas do propósito de Deus. Mas quando a gente se posiciona em oração, tudo começa a fluir. Amém? O poder da oração é tremendo, minhas irmãs. Vamos pegar essa ferramenta que o Senhor nos deu. E como a gente estava falando também, né? A Bíblia, antes dela dar a instrução da oração, ela dá uma recomendação pra gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes de tudo, apresente a Deus as suas súplicas, as suas petições, com ação de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Minhas irmãs, nesse versículo tem uma verdade tão profunda, porque ele já começa declarando, o que Deus quer para você é que você não ande ansioso. Então, se Deus não quer isso para você, isso é um pecado. A ansiedade, ela é um pecado. E a ansiedade, a palavra usada para ansiedade na Bíblia é estrangulamento. Olha só, é como se a gente tivesse sendo estrangulada com aquele sentimento de ansiedade para fazer aquilo que a nossa carne quer. Mas nós precisamos entender isso e temos que lutar contra isso, declarar para o Senhor, Senhor, eu tô ansiosa. Eu não tô conseguindo lidar com essa ansiedade. Eu tô ansiosa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não tô conseguindo lidar. Eu tô confessando o meu pecado, mas eu preciso da sua ajuda. Deus, coloque essa promessa da paz no meu coração. Coloque essa promessa da paz na minha vida. Me faça ser racional, não deixe as minhas emoções tomar conta de mim. Me dá o domínio próprio, Pai. Me dá o domínio próprio nessa situação.
Minhas irmãs, esse tem sido o meu clamor diário, diário. Quando a ansiedade chega, eu me coloco ali nos pés do Senhor e confesso o meu pecado. Então, eu tô compartilhando aqui o meu coração para vocês. Ó, as irmãs tá colaborando aqui, ó. Deus tem me revelado todos os dias às 5 para interceder pelo meu marido, e foi esse versinho que Deus trouxe hoje. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Glória a Deus, Dri. Amém. Parabéns pelo posicionamento. A Larissa escreveu, esse é o verso base do meu caderno de oração. Glória a Deus. Amém? Então, partindo dessa introdução, minhas irmãs, vamos continuar posicionada, confessando, dependendo do Senhor, dependendo da graça de Deus, dependendo do que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia reunidas na Tua presença, Te buscando, confessando os nossos pecados, confessando, abrindo os nossos corações para Ti, colocando, Senhor, as nossas ansiedades diante do Senhor, nos suplicando ao Senhor, Pai, que nos ajude a reconhecer o nosso pecado, confessar ao Senhor e o Senhor purificar, trazer de volta para nós o seu plano original em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse cuidado conosco. Obrigado pela tua graça que nos alcança todos os dias. Não deixa-nos a desperdiçar a tua graça, Senhor. Esse favor que o Senhor depositou em nossos corações, não deixa a gente desperdiçar isso, Pai. Mas faça de nós mulheres fortes, mulheres guerreiras, que se posicionam pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos abençoa, guarda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a administrar bem, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, Senhor. Ajuda-nos a administrar, ajuda-nos a voltar ao plano que o Senhor estabeleceu, Pai, para nós, em nome de Jesus. Alcança minhas irmãs, alcança, Senhor, as dificuldades, alcança, Senhor, as aflições, Pai. Alcança o coração da Tati nesse momento, Pai, que ela colocou aqui, Senhor, que a sua família está se desfalecendo, Senhor. Ó, Pai, tenha misericórdia dessa família. Não permita, Senhor, que o seu plano original seja destruído, Senhor. Foi o Senhor que instituiu a família. Visita o coração desse casal, Pai, que haja ali arrependimento, que haja perdão, Senhor, que haja uma reconstrução ali, Senhor, do seu lar. Pai, em nome de Jesus, não permita que a Tati venha desfalecer, que ela venha ser a mulher sábia que edifica a sua casa, que ela venha ser, Pai, a mulher posicionada ali pela sua família, Pai. Ajuda ela a entender, Senhor, que a oração é a melhor ferramenta que ela tem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela possa ter disciplina, que ela possa ter, papai querido, compromisso com o momento de estar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro entregando esse estudo nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor quer revelar para nós hoje ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos faça crescer, Pai, no conhecimento da tua vontade, da tua palavra. Em nome de Jesus, seja conosco. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que nós possamos entender, que essa verdade seja fixada profundamente no nosso coração e que nós possamos, Pai, fazer tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Entregamos a ti. Pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, pedimos que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno para com o nosso estudo. Pedimos que o Senhor repreenda toda desatenção que Ele queira tirar aqui de nós. Leva cativa as nossas mentes, Pai, a Cristo, para que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer para nós hoje. Que nós possamos receber o nosso maná aqui diário, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Nós vamos entrar hoje no versículo 27 de Gênesis, que diz assim: Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Não, o versículo 27 diz: Criou Deus, pois o homem Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, às vezes a gente olha para esse versículo e a gente vê que aparentemente é um versículo muito simples, né? A gente já sabe, foi Deus que criou o homem e a mulher. Mas hoje o versículo 27 vai nos mostrar que Deus nos criou com um propósito, né? Qual que é o propósito da criação?
qual que é o propósito da criação de Deus? Você sabe qual que é o seu propósito? O que que a Bíblia diz? Por que que Deus nos criou? Qual o versículo que justifica essa criação? Para que nós fomos criadas? Quem sabe? Quem sabe responder biblicamente essa pergunta? Por que nós fomos criadas? Aqui está a resposta de um grande propósito, né? Às vezes a gente fica assim, ai, eu não sei qual é o meu propósito. Qual que é o propósito da minha vida? Eu não entendi ainda qual que é o propósito de Deus. Eu não entendi qual que é o propósito que Deus me criou. Quem que sabe me responder essa pergunta? Qual que é o propósito? Por que você foi criada? Qual que é o propósito que Deus nos criou? Quando a gente sabe isso, quando a gente sabe, fica isso bem claro na nossa mente, a gente... Vamos ver aqui. Ó, a Larissa já colocou aqui, ó, para glorificar a Deus. Quem mais? Por que que você acha que você foi criada? A Armaelza falou para adorar a Deus. Quem pode aqui, responde aqui para mim, minhas irmãs. Por que que você foi criada? Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito pelo qual Deus te criou? Biblicamente falando, não é o que a gente pensa. Biblicamente falando, o que que você acha? Às vezes você não sabe o que que a Bíblia diz, mas o que que você pensa hoje? Por que que você foi criada? Nossa, tô bebendo água. Esperar só mais um minutinho que eu vou pôr aqui, biblicamente, a resposta. Ó, irmã Lourdes, para glorificar o nome do Senhor. Quem mais? Eu fui criada para servir a Deus. Ó, a Rê já colocou outra linha. Vamos lá. Quem mais? Fomos criados para o louvor da sua glória. Ó, Janete. Ela colocou até o versículo aqui. Então, vamos lá. Pena, preciso sair. Ouço depois. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Então, ó, a primeira coisa que nós temos em mente é que nós, a todos, ó, vou colocar os versículos aí para vocês colocar lá no lugar para vocês verem todos os dias e ter isso em mente. Por que que nós fomos criadas? Por que que nós fomos criadas? Tá aí. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz para minha glória. Coríntios também vai falar: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá, Angelita, entendi que eu fui criada para glorificar a Deus. Mas como que eu vou glorificar a Deus? A Rê escreveu aqui: eu glorifico a Deus quando eu me coloco na posição de serviço, de servir ao Senhor, de servir ao próximo. Eu fui criada para dar glórias a Deus, mas como eu dou essa glória? Como eu dou essa glória? É através do serviço. Mas eu quero, antes do serviço, chamar a sua atenção para o quê? Para... lembra quando a gente estudou a história de Caim e de Abel? Que Deus, ele aceita a oferta de... Ele aceita a Caim primeiro e depois a sua oferta. E depois ele rejeita a Caim e a sua oferta. O que que Deus rejeitou ali? Primeiro, Deus rejeitou a pessoa. E como que Deus rejeita a pessoa? Por causa do proceder. Olha só como isso é profundo. Por causa do proceder.
Então, a primeira coisa antes do servir é o nosso proceder. Como que eu procedo? Agora a análise vai mais profunda. Aí agora a análise, ela entra lá pro ler-lerá. Lembra quando Deus chama Abraão, que ele usa a palavra ler-lerá? Ele fala: Abraão, sai da tua terra e vai fazer ler-lerá. Ou seja, Abraão, sai da tua terra e vai para dentro de ti mesmo. Por quê? Vai para dentro de ti mesmo. Porque eu já coloquei dentro de você o plano que eu tenho para sua vida. O plano original que só você vai poder concluir, que só você vai poder fazer. Então, quando a gente olha para nós e começa a identificar tudo que está fora da vontade de Deus, começa a confessar isso e começa a ser purificado por Deus, a gente vai entrando no processo de santificação, e esse processo de santificação, ele vai nos transformando de glória em glória. É o processo da santificação. Mas se não há, minhas irmãs, por exemplo, não há possibilidade de santificação se não há análise. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade, né? Eu tenho uma ansiedade. Daí eu não, eu não trato essa ansiedade. Eu não trato esse pecado. O que que acontece? O que que acontece comigo? Eu continuo nesse pecado. E eu continuo afundando cada vez mais, achando que a ansiedade é uma coisa normal. O mundo fala que a ansiedade é uma coisa normal. Hoje, qualquer pessoa que você... hoje eu vejo criança falando: eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Gente, o que é isso? Nós não podemos viver conforme o mundo estabeleceu. Nós precisamos viver conforme o Senhor nos chamou para viver. Então, olha só, o versículo, ele está falando aqui: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Vou repetir: homem e mulher os criou. Gente, eu acho que eu li no início o versículo errado aqui. Hoje é capítulo 5, versículo 2. Eu acho que o meu script tinha saído. Então, hoje nós já vamos entrar no capítulo 5, versículo 2, tá? Então, vamos lá. Olha só. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2 diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Hoje, nós analisando o mundo que a gente está vivendo, nós podemos perceber que o mundo ele se afastou de Deus, né? O mundo ele se afastou de Deus. Ele vive e ele celebra o quê? Ele celebra a rebeldia, ele exalta o egoísmo, despreza a santidade de Deus. Não é assim que a gente vê o retrato do mundo como está hoje? A gente vê filhos rebeldes, a gente vê pessoas pensando só nelas mesmas, a gente vê pessoas que não buscam de maneira nenhuma a santidade. Mas hoje esse texto de Gênesis capítulo 5, versículo 2, ele vai nos lembrar que nós fomos criadas para glorificar a Deus. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamadas para refletir a santidade de Deus e a glória de Deus. Mas por que está acontecendo isso, né? Por que o mundo está pintando esse retrato de rebeldia, de egoísmo, de desprezo pela santidade? Nós precisamos entender, minhas irmãs, que o maior problema que nós temos é o pecado. Nós precisamos lutar apenas contra o pecado. Nós não vamos lutar contra pessoas. Quantas vezes nós começamos a lutar contra pessoas? Nós já estamos vendo muito testemunho aqui falando que quando a gente para de falar, a gente para de lutar contra a pessoa, o Senhor vem e age nas nossas vidas. Então, olha só, a gente precisa ter isso em mente. Escreve aí uma frase assim: minha luta é contra o pecado.
Minha luta é contra o pecado. Porque a Bíblia fala que quando a gente resiste ao diabo, ele fuge de nós. Ele foge de nós. Então, o diabo ele vai tentar o quê? A concupiscência da nossa carne. É o que já está na nossa carne. Às vezes a gente cai no pecado, a gente, mas o diabo se levantou. O diabo se levantou contra a minha casa. O diabo se levantou contra a minha família. O diabo se levantou. Minhas irmãs, o diabo ele vai tentar sim. Isso é fato consumado na palavra dele. Mas se nós temos em mente que a culpa é do pecado, nós estamos totalmente fora do contexto bíblico. Por que você está falando isso, Angelita? Porque a Bíblia diz, quando Caim, o pecado está na porta dele, o Senhor fala, Caim, se você não proceder bem, você não vai ser aceito. E eis que o pecado está à sua porta, e cabe a você dominá-lo. Cabe a você, Caim, dominar o pecado. Então, minhas irmãs, nós precisamos ter claro isso. O pecado é a nossa destruição. E o pecado também, ele distorceu a nossa imagem, né? Mas nós temos a boa notícia de quê? De que Cristo, ele está restaurando o que foi perdido em nós. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa salvação. E hoje eu quero pensar com você sobre 3 coisas aqui sobre esse versículo. Que o propósito, qual que é o propósito pelo qual nós fomos criadas? Nós já demos uma pequena introdução sobre isso daqui. O segundo ponto que nós vamos pensar é o quanto eu e você falhamos em refletir a santidade de Deus. Terceiro ponto, a obra redentora de Cristo para restaurar a nossa imagem original em Deus. Então nós vamos mergulhar nisso com muito temor e muito tremor, porque esse texto ele é um espelho para nossas vidas e um chamado para obediência. Vamos lá. Homem e mulher os criou, o propósito glorioso de Deus na criação. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus não criou eu e você para viver uma vida comum. Ele nos criou para refletir a glória dele. Olha o peso disso, minhas irmãs. Olha a responsabilidade disso. Lá em Gênesis 1:27, nós lemos que Deus criou, foi o versículo que a gente leu, né? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o que que isso significa? Por que que esse texto está registrado aqui, falando de novo, repetindo uma coisa que Deus realizou, um fato que Deus realizou? Então, ser criado à imagem de Deus significa que eu e você fomos feitas para ser reflexo de quem Deus é. Uau! Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que você é um reflexo de Deus aonde você está? É um reflexo em santidade? É um reflexo em justiça? É um reflexo em amor? É um reflexo em verdade. Você e eu não somos como os animais ou como as estrelas do céu. Nós somos únicas, exclusivas, portadoras da marca do Criador. Mas hoje tem uma pergunta que vai nos provocar. Uma pergunta que vai nos confrontar. Nós precisamos hoje, minhas irmãs, olhar para a nossa vida e perceber, analisar se eu e você temos refletido essa glória. Ou será que a minha e a sua vida tem refletido o mundo? Tem refletido corrupções? Tem refletido rebeldia? O que a minha vida e a sua vida está refletindo para Deus? Nós estamos representando a sua imagem ou nós estamos indo nas modinhas do mundo? Ah, fulano fez, eu vou fazer também. Ah, fulano, o pastor fez isso, eu vou fazer também. Ah, a pastora fez isso, eu vou fazer também. Peraí, isso dá glória para Deus? O que eu estou fazendo dá glória para Deus? O que eu estou falando dá glória para Deus? O meu sentimento dá glória para Deus?
Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus, minhas irmãs, é só chegar lá na igreja e ficar gritando: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso está muito longe de glorificar a Deus. Muito longe. Porque o culto que nós oferecemos lá na igreja, no sábado ou no domingo, na hora que a gente se reúne, é o nosso proceder do dia a dia. É a soma do que eu fiz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e eu vou lá no domingo para oferecer o meu proceder para Deus. Eu vou lá oferecer a minha oferta para Deus. E aí fica a pergunta: Deus está recebendo isso como uma oferta agradável ou ele está recusando, como ele recusou a oferta de Caim? Escreve aqui para mim o que Deus está falando com você através dessa mensagem aqui. Você está entendendo quem você é? A sua responsabilidade de glorificar o Senhor? A Larissa já escreveu: domínio próprio para dizer não ao pecado. Amém, Larissa. Vamos pedir domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. Nós necessitamos dessa virtude do Espírito Santo, né? Que é derramada pelo amor de Deus. Segundo ponto que nós vamos ver aqui é unidade e diversidade no plano de Deus. Olha só. Gênesis 5:2 nos lembra que Deus criou homem e mulher. E eu achei maravilhoso que o Trump declarou lá na América que eles vão reconhecer só 2 gêneros. Isso é bênção de Deus, é Deus trazendo o governo para voltar ao plano original dele. Nós não temos nada contra as pessoas que estão vivendo de forma diferente da Bíblia. Porém, eu não julgo, eu não critico, porém, se eu tenho amizade com alguma dessas pessoas, elas sabem muito bem o meu posicionamento. Eu falo para elas que a escolha é delas, porém, elas precisam buscar qual é o plano de Deus, o plano original de Deus. Porque Deus criou homem e mulher. Não existe homem que vira mulher e nem mulher que vira homem. Deus criou homem e mulher. E ninguém tem o direito de colocar outra verdade em cima dessa verdade. Eu deixo muito claro isso. Mas eu respeito e eu amo. E eu não julgo, eu não critico, eu não desprezo. Amém? Esse é a maneira que nós devemos proceder. Porque tem pessoas que, ao invés de trazer essas pessoas para Cristo, o ódio delas, a repugna delas, tem afastado essas pessoas de Jesus. Mas vamos lá. Deus cria homem e mulher. Ele criou os dois diferentes, né? Eles são homem e mulher, mas eles são complementares. Essa distinção não é um erro, mas ela é parte do plano perfeito de Deus. O homem e a mulher juntos, eles refletem a imagem de Deus de maneira mais completa. Mas nós podemos perceber que ao longo aqui da história, a humanidade tem rejeitado esse design de Deus, né? Distorcendo essa beleza dessa complementaridade. Olha só, nós precisamos ter no nosso coração que Deus, ele fez um plano perfeito, ele criou homem e mulher. São diferentes? Sim, mas são complementares. Eu completo o meu marido e o meu marido me completa. Você completa o seu marido e ele te completa. Aquilo que ele faz que você não gosta pode ser algo que Deus colocou aí na sua vida para você desenvolver na sua vida. Porque às vezes você pode estar perdendo por não ter aquilo que o seu marido tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mais da minha solitude, de ficar mais sozinha, de ficar mais tranquila no meu cantinho. O meu marido, ele é muito relacional, minhas irmãs. Ele gosta de gente, ele gosta de pessoas, ele quer estar no meio de um monte de gente, ele quer estar ali conversando com um monte de gente, ele consegue dar atenção para todo mundo, ele consegue falar com todo mundo. Eu já não sou assim. Mas quando ele resolve fazer algo que eu preciso participar dessa situação, você sabia que eu me sinto muito bem hoje, depois que eu entendi isso? Antes eu não me sentia bem. Antes eu me sentia obrigada, antes eu me sentia lesada, antes eu me sentia mal.
Hoje, depois de entender essa complementaridade, entender que o que ele tem, que eu não tenho, é para me completar, hoje eu estou vivendo muito mais feliz. Porque antes eu brigava, antes eu discordava, antes eu era um inferno. Mas hoje não. Hoje eu concordo, hoje eu estou junto e hoje eu posso dizer para você que o meu casamento está muito melhor do que quando começou lá tarde, lá atrás. Então, é entender qual é, né? Qual é a coisa que aquilo que você não gosta, que o seu marido faz ou que te incomoda, né? Que não é um pecado, tá? Que não é um pecado. Porque a gente tem que deixar bem claro isso, porque a gente tem que se submeter aos esposos quando eles estão submissos ao Senhor. Mas quando eles estão falando pra gente fazer coisas que estão fora da palavra de Deus, a Bíblia nos orienta a obedecer o Senhor. Ah, o que que qual é a pergunta que vai nos provocar hoje, que vai fazer a gente pensar? Como eu e você temos honrado o plano de Deus para a nossa vida como homem e mulher? Eu e você temos vivido de acordo com o propósito dele ou nós temos buscado moldar a nossa vida conforme os padrões do mundo? Será que eu e você está buscando o padrão de Deus para viver os nossos relacionamentos como homem e mulher? Ou será que eu e você estamos buscando o padrão do mundo? E o versículo segue dizendo: e os abençoou a responsabilidade de refletir a glória de Deus. Olha aqui tem uma informação muito importante. A bênção de Deus para nós é uma capacitação. Nós já recebemos essa capacitação. O versículo está muito claro. E os abençoou. Deus abençoou a sua criação. Deus abençoou o homem e a mulher. Então, quando Deus ele abençoa o homem e a mulher aqui, ele não apenas lhes deu um favor, mas ele os capacitou para viver segundo o seu propósito. Gênesis 1:28 declara também: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso significa que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da sua criação e de viver de maneira que glorifique o seu nome. Qual que é a aplicação para mim aqui, Angelita? A bênção de Deus, ela não é uma permissão para viver de qualquer jeito. Ela é um chamado à responsabilidade, à obediência e à santidade. O ponto que nós vamos perceber agora é que o pecado ele distorceu isso daí. Ele distorceu o plano original de Deus. E a tragédia foi que o pecado entrou no mundo e ele distorceu a bênção de Deus. Ele distorceu aquilo que Deus colocou. Em vez de multiplicar hoje a glória de Deus, o que nós fazemos? Nós temos multiplicado o pecado. Em vez de sujeitar a criação, nós estamos nos tornando escravos dela. Então, hoje, Deus está nos chamando para olhar para a nossa vida e perceber como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como alguém que foi abençoada por Deus ou como alguém que rejeitou esse propósito, que rejeitou dar a glória para Deus, que rejeitou a graça de Deus, a graça que Deus depositou na nossa vida. Vamos para o terceiro ponto. E lhes deu o nome de homem. Quando Deus ele fala isso aqui no versículo, ele está afirmando o quê? Uma identidade em Deus e também uma restauração em Cristo. A nossa verdadeira identidade, ela foi dada por Deus. Deus deu ao homem e à mulher o nome de homem. Ou seja, no hebraico esse nome de homem é Adão. E ele indica que ambos compartilham de uma identidade em comum diante de Deus. Ou seja, você e seu marido diante de Deus têm uma identidade única. Isso significa que o nosso valor, ele não está na nossa conquista, ou na aparência, ou na opinião alheia. Ele está no fato de que nós fomos criadas por Deus. Qual que é a diferença então, Angelita? A diferença está nas funções. Nós fomos criadas com função diferente dos nossos esposos.
Nós temos funções, Deus estabeleceu funções para nós mulheres dentro da sua palavra e estabeleceu funções para os homens dentro da palavra dele. Ah, Angelita, então peraí, mas meu marido não faz nada da função dele. Minha irmã, isso é problema dele com Deus, não é problema seu com Deus. É problema dele, mas Angelita, o que eu posso fazer? Orar. Deus, eu quero colocar a vida do meu marido diante do Senhor e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor resgate o plano original na vida dele, Pai. Quanto à nossa família, ele quanto pai, ele quanto sacerdote, ele quanto líder do nosso lar. E você vai buscando ali o Espírito Santo. Mas, minha irmã, nós precisamos parar de dar ordem para os nossos maridos, parar de falar para eles o que eles precisam fazer, o que eles não estão fazendo. Isso está destruindo tanto relacionamentos, minhas irmãs. Isso está destruindo tantas vidas. Isso está destruindo pessoas. Nós precisamos nos conscientizar de que nós não podemos mudar ninguém a não ser a nós mesmas. E a oração, ela muda. A oração, ela transforma. Ela muda. Então, a Lari já escreveu aqui, ó. Homem, Adão em hebraico. Sim, em hebraico, Adão significa que ambos compartilham da mesma identidade comum diante de Deus. A diferença é que Deus nos criou com funções diferentes, com responsabilidades diferentes, com o propósito é o mesmo, é dar glória para Deus, né? O propósito é o mesmo, dar glória para Deus, mas as funções que nós exercemos para dar essa glória para Deus são diferentes. Amém? Então, a aplicação para nós hoje é perceber o que o pecado fez. Ele roubou essa identidade, nos deixando confusos e perdidos, buscando valor em coisas que nunca podem satisfazer. Mas Cristo restaura essa imagem perdida. A boa notícia que nós temos é que Deus não nos deixou nesse estado. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar o que foi perdido. Lá em Colossenses 1,15 está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Cristo, nós somos transformadas para refletir novamente a glória de Deus. E todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18 está escrito isso. Então, Jesus, ele é o quê? O segundo Adão. Está registrado isso em Romanos 5:12 ao 21. Aquele que viveu perfeitamente a imagem de Deus e nos convida a segui-lo, nos convida a imitá-lo, nos convida a estudar como foi a vida de Jesus, o que ele fazia, como ele agia. Nós precisamos ter Jesus como nosso principal referencial. Minhas irmãs, todas as vezes que acontece alguma coisa, você ora falando: Senhor Jesus, o que você faria nessa situação? Senhor Jesus, como você pensaria nessa situação? Senhor Jesus, como você venceria essa situação? Senhor Jesus, me ensina a viver isso. Senhor Jesus, me ensina a fazer isso. Senhor Jesus, nós temos essa possibilidade hoje de clamar o Senhor Jesus. Isso, Larissa, pensar como a mente de Cristo, pedir ao Senhor que nos dê os pensamentos de Cristo, que nos dê os sentimentos de Cristo, né? Você já teve essa experiência de ter um pensamento de Cristo, um sentimento de Cristo ali, e ter a convicção de que Jesus estava realmente pensando aquilo, fazendo aquilo naquela situação? Quem aqui já teve essa experiência, minhas irmãs? Conta aqui pra gente. Minhas irmãs, então, nós concluímos esse estudo de Gênesis 5, capítulo 5, versículo 2, nos lembrando de que o propósito para o qual nós fomos criadas é glorificar o Senhor, é dar glória para Deus, e do quanto nós falhamos em cumprir isso, quanto nós temos falhado em dar glória para Deus no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Mas também é um convite à redenção, né? Essas três verdades que nós aprendemos aqui hoje, que nós fomos criadas para refletir a glória de Deus, e
frisando mais uma vez que dar glória para Deus não é ficar lá na igreja gritando glória a Deus, é o resultado do nosso proceder diário. Isso que é dar glória para Deus, né? A segunda verdade que nós vimos é que o pecado distorceu essa imagem e que a nossa luta constante, ela deve ser contra o pecado, né? Mas mesmo que o pecado distorceu, ele não destruiu o plano de Deus. O plano de Deus se cumpre porque ele está fundamentado em Cristo, ele está fundamentado na Trindade. Então o pecado ele não pode destruir o plano de Deus. Ele distorceu sim a imagem, mas ele não pode destruir o plano de Deus. Então quando nós vamos para o Senhor, quando nós vamos para os pés do Senhor, o plano original dele começa a se estabelecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e no nosso ser integral, né? Porque só em Cristo, a terceira verdade, em Cristo, Deus está restaurando a imagem que há dele em mim e em você. Que notícia maravilhosa, que notícia tremenda. Deus está restaurando a imagem dele, a semelhança dele em nós todos os dias. Todos os dias eu e você estamos sendo restauradas à imagem e semelhança de Deus. Você tinha essa consciência? Deus está restaurando a imagem dele em nós. Nós estamos sendo transformadas de glória em glória. Nós estamos sendo santificadas e estamos sendo transformadas para a glória de Deus. Qual que é o desafio prático para nós hoje? Arrependimento. Confessar áreas de nossas vidas. Oh, meu Deus, do meu amor. Confessar as áreas da nossa vida onde nós temos falhado em refletir a santidade e a glória de Deus. Nos submeter, render a nossa vida completamente a Cristo, permitindo que Ele restaure a nossa imagem e semelhança em nós. A sua imagem e semelhança em nós. E viver em santidade, dedicar cada área da nossa vida, corpo, mente e espírito para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra e pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que nos ajude a nos render completamente a Ele. Só a rendição ao Senhor é que vai nos dar a vitória todos os dias sobre as áreas da nossa vida que ainda estão falhando em refletir a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra, pelo Senhor ter nos criado a sua imagem, a sua semelhança, pelo Senhor ter nos abençoado com a capacitação, Pai. Pelo Senhor cumprir o teu plano original nas nossas vidas, mesmo com a distorção do pecado. O Senhor ainda teve misericórdia de nós e nos enviou Jesus Cristo para restaurar essa imagem e semelhança do Senhor em nós. Senhor, nós pedimos perdão por falharmos em refletir a tua glória, em refletir a tua santidade, em refletir, Senhor, a sua presença, em refletir quem o Senhor é no nosso proceder. Pai, nós estamos hoje aqui rendidas ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a viver como portadoras da tua imagem, a viver como portadoras da tua semelhança, a viver como restauradas por Cristo e capacitadas pelo Espírito Santo. Senhor, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos da tua capacitação para reconhecer o nosso pecado, para confessar o nosso pecado, para nos arrepender, para observar as áreas da nossa vida que ainda não estamos te dando glória. Que nossas vidas, Pai, possam refletir a tua glória e proclamar a tua bondade ao mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos. Esquadrinha, Senhor, o nosso coração, sonda o nosso coração e vê se há algum pecado em nós, Pai. Mostra-nos, Pai, as áreas da nossa vida que nós não estamos te dando glória. Mostra as áreas da nossa vida que nós não estamos refletindo a sua imagem e a tua semelhança. Por favor, Pai,
Nós carecemos da tua bondade, nós carecemos da tua misericórdia, Senhor, em mostrar para nós. Nós estamos aqui, Pai, rendidas porque nós queremos, Pai, um relacionamento mais sério e mais profundo com o Senhor. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa carne, nos ajuda a vencer as concupiscências da nossa carne, nos ajuda a vencer, Senhor, tudo aquilo que não tem dado glória para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você aqui do YouTube. Se você chegou aqui e não entendia que você foi criado de forma extraordinária por Deus, não foi, não foi nós que desejamos a criação, foi o Senhor que desejou. Ele não precisava de nós. Ele poderia viver ali na sua satisfação e na sua plenitude, mas ele decidiu nos criar, homem e mulher, para dar glória para ele. E se você quer, a partir de hoje, refletir a imagem e semelhança do Senhor nos seus pensamentos, no seu proceder, nas suas palavras, nos seus sentimentos, hoje Deus está te chamando para se reconciliar com Ele, para chamar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. E a partir do momento que você realmente reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus venha morar no seu coração e venha te capacitar todos os dias a viver para a glória de Deus. Se você deseja fazer essa oração, faça aí aonde você está. Peça para Deus, fala: Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Ajuda-me a entender a tua palavra. Salva-me, Senhor. Eu me arrependo de ter vivido longe de você até hoje. Perdoa os meus pecados. E se você fizer essa oração com toda a sinceridade do seu coração, com certeza o Senhor vai te resgatar hoje e te colocar na família de Cristo. Amém? E se você fez essa oração, escreve aqui para nós que você entregou sua vida para Jesus. Escreve de onde você está falando. E se você desejar estudar conosco no Clube da Bíblia, eu vou deixar o link aqui para que você possa entrar e você possa fazer parte desses estudos ao vivo, tirar suas dúvidas, fazer comentários aqui, né? Somar com a gente aqui no Clube da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe. Minhas irmãs, o meu netinho dormiu, ó, estava aqui ouvindo o estudo e o Davizinho dormiu. As aulas dele voltou hoje, acordou cedo, estava bem cansadinho, tadinho. Dormiu, era umas 20 horas. Oh, meu Deus. Que judiação. A Larissa escreveu aqui: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Amém, irmã Larissa, é verdade. Glória a Deus. Minhas irmãs, alguém gostaria de abrir o microfone e comentar sobre o que Deus falou ao seu coração nessa noite aí no Brasil, nessa manhã aqui no Japão? O que Deus falou com você? O que Deus ministrou ao seu coração? Abra o seu microfone. Fala aqui conosco, quem puder. Ninguém? Ninguém tá podendo falar? Então, minhas irmãs, que Deus abençoe, que Deus continue nos ensinando a sua palavra, que essa palavra continue sendo ministrada e registrada no nosso coração para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Ótimo dia para você que está aqui no Japão. Ótima noite para você que está no Brasil. Deus abençoe.